E aí pessoal, obra nova pra vocês, espero que gostem. Já estamos chegando a quase 100 mil inscritos, e quando chegarmos a essa marca eu vou trazer completo o Garoto das Ressonâncias. Então já vai deixando um like e um comentário pra esse vídeo chegar a mais pessoas. Agora, bora lá pro vídeo. Já pensou a garota que você mais odeia, que faz bullying com você durante o ensino médio inteiro? Agora na faculdade você é obrigado a aceitar ela morando em seu apartamento? Essa é a história do Jin-Soo, o nosso protagonista. A história começa com ele acordando às 7 horas da manhã, e então ele desliga o seu celular. Ele se pergunta se por acaso ele se parece com um estudante qualquer que tem que acordar todo dia cedo. Então ele fica bem desanimado, pois ele queria dormir até mais tarde. Ele diz que ele pode até parecer um garoto normal, mas ele garante que tem algo sobre ele que é fora do comum. E é nessa hora que sabemos do que se trata. O Jin-Soo, ele morava com uma garota. E não, galera, essa garota não era sua namorada, muito pelo contrário. E já vemos um pouco da personalidade dela. Ela começa xingando, falando para ele colocar o alarme apenas no modo vibratório e para não fazer barulho, porque senão acaba atrapalhando o sono dela. Ele fica sem graça e pede desculpas. Então ela joga o travesseiro em seu rosto e pergunta se ele perdeu alguma coisa, já que ele estava encarando ela. Então ela diz para ele não se esquecer de comprar o seu brinquedo quando ele estiver voltando. Essa história do brinquedo, galera, aconteceu há exatos 2 meses atrás, quando eles ainda estavam no ensino médio. Ela praticava bullying com ele todos os dias e não deixava o coitado em paz. Ela até dizia que ele não via a hora de se livrar dela, e o prota, como um bobão, falava que ele não se importava. E por isso ela continuava praticando bullying com ele, até certo dia ela ordenar que ele fosse comprar um salgadinho. O prota, ali bem sem graça, ele responde que não tem dinheiro. Então ela puxa ele pelos cabelos e pergunta se ele não estava mexendo com aquelas criptomoedas. Então ele deveria sim ter bastante dinheiro. O Jin-Soo então responde que criptomoedas é um negócio arriscado, que ao mesmo tempo ele pode ficar milionário, ele também pode perder tudo de uma hora para outra. Então realmente era algo de risco. Então ela fala para ele calar a boca e logo comprar o salgadinho, e que ela vai emprestar o seu cartão de crédito. Ele se pergunta como que ela confia nele, já que ela passou o ensino médio inteiro fazendo bullying. Mas mesmo assim ele vai até o mercadinho rezando para nunca mais ter que olhar para a cara dela assim que eles se formarem. Mas ele se lembra que ela se inscreveu na mesma faculdade que ele, e pelo jeito ela fez isso só para continuar provocando. E ele até disse que jamais uma faculdade daquele calibre aceitaria uma aluna que nem ela. Então ele chega com o salgadinho e ela disse que tem uma boa notícia. Essa boa notícia, galera, é que ela foi aceita na mesma universidade que ele. Então ela mostra ali o seu celular com a notificação, e pro seu pesadelo aquilo era verdade, e ele se vê num beco sem saída. Ele chega em casa totalmente desanimado, pois ele teria que ver essa garota ainda por um bom tempo. E quando ele chega lá, ele vê um bilhete de sua mãe dizendo que ela vai passar a semana no Japão. E ele até menciona que a sua mãe acha que resolve tudo com dinheiro, já que ela deixou um dinheirinho ali pra ele. E ele fica triste porque ele ia receber a notícia da faculdade justamente hoje, mas a sua mãe preferiu sair nessa viagem. Então ele se senta em frente do seu computador e diz que vai descontar todo o seu estresse investindo nas criptomoedas. Ele vê uma das moedas ali em alta e diz que seria loucura não comprar. Se essa moeda subisse um pouco mais, ele ficaria muito rico e ele estaria recuperando todo o dinheiro que ele já investiu nessas criptomoedas. Porém, infelizmente, galera, não sobrou nenhum centavo ali pra ele já tinha gastado tudo. Então ele pega a carteira ali pra conferir se realmente não tinha mais nada e percebe que o cartão daquela garota, da Dajong, estava com ele. Então ele começa a rir feito um louco, e vocês já sabem o que ele tá pensando, né, galera? Ele se sentiu ali muito tentado em usar o cartão dela para investir nas criptomoedas, e em um ato de loucura, ele resolveu pôr a mão no dinheiro da sua bully e usar o cartão de crédito dela para comprar essas criptomoedas. Mas aí você deve estar pensando, será que as criptomoedas subiram de preço? Não, galera, as criptomoedas caíram que nem uma bigorna e ele acabou perdendo tudo.
E assim que ela soube, ela espancou ele na porrada. Ela tava incrédula que ele havia torrado todo o seu dinheiro nessas porcaria. E ela até disse que não quer nem saber, que ele pode tratar de vender os seus órgãos para poder pagar o dinheiro ali que ele tá devendo. Ela exige que o Prota pague com juros e correção monetária, pois ela havia perdido cerca de 10 milhões de wons. Esse dinheiro que ela perdeu estava incluso o dinheiro que ela ia pagar o aluguel ali do apartamento da faculdade, e por isso ela não ia conseguir mais morar sozinha. Então vocês já imaginam, né, galera? O Prota teve que deixar ela morar em seu apartamento. No dia da mudança, ela não parava de xingar ele nem por um minuto, porque ela estava muito nervosa. E eles haviam feito um trato. Ele deixaria ela morar lá, em troca ela não ia falar para os pais dele dessa tal dívida que ele havia feito. E enquanto ele ajudava na mudança, ele deixou uma de suas caixas cair e acabou quebrando o seu brinquedinho. Então, para ajudar a pagar essa dívida, ele começou a trabalhar em uma loja de conveniência. Quando ele chega lá para trabalhar, ele vê a sua chefe agachada pegando uma caixa. E o Prota, ele fica morrendo de vergonha. Ela começa a gemer ali enquanto faz força, se perguntando de onde veio tantas coisas, que é melhor colocar tudo na prateleira. O nome da garota, pessoal, é Iseu, e o Prota parece que gosta dela. E ele já sai logo correndo ali, oferecendo para ajudar a carregar essa caixa pesada. Ela seca o rosto ali sujo de suor e menciona que ele chegou bem cedo. A garota, pessoal, ela é um pouquinho mais velha que o Prota, e ele menciona que o seu dia fica até mais colorido quando ele a vê. De um jeito fofo, ela agradece ele por ter ajudado. Enquanto ela fala, o Prota não para de pensar em como ela é bonita e diferente da Jae-young. A Iseu, ela é bonita, carinhosa, bondosa, uma verdadeira deusa. E ainda por cima ela tem um belo de um... ela tem um belo de um coração. É isso mesmo que ele queria dizer, galera. Confia. Então o Prota, ele fica ali todo bobo enquanto fala com ela. E a cena já corta pra Dae-jong lá com o seu brinquedo quebrado. Ela disse que o idiota do Jin-soo foi quebrar justamente a coisa que ele não poderia quebrar. E que agora ela está, digamos assim, sedenta por ação, mas não tem nada decente na faculdade, não tem nenhum cara ali que tá à sua altura. Então ela tenta consertar o seu brinquedinho e diz que está na hora da diversão. E quando ela vai utilizar o seu brinquedo, ele desmonta ali, porque tava quebrado mesmo, não tinha como arrumar. Então ela já fica furiosa e começa a mandar mensagens pro Prota. Enquanto ele trabalhava, ele percebe que seu celular tá tocando e ela o xinga nas mensagens dizendo que é para ele trazer um pepino que ela vai usar em casa, digamos assim, pro jantar, né? Ele fica pensando qual prato ela iria usar e se é o que ele estava pensando. Enquanto ele lê a mensagem, a Iseu aparece perguntando se é a sua namorada. Ele desesperadamente diz que não, que ele não tem namorada nenhuma, e ele faz questão de frisar isso bem, galera, que ele é solteiro, ele não tem namorada. A garota, de um modo bem meigo, ela diz que é bom saber, então se despede dele. Tentando disfarçar, ele também se despede, então acaba se tocando que ela falou que bom saber que ele não tem namorada. E ele fica ali todo esperançoso, se perguntando se ela gosta dele. Enquanto isso, o seu celular ali não parava de chegar mensagens. A Dae-jong, ela perguntava por que ele não respondia e se por acaso ele estava afim de morrer. E o Prota só pensava em sua colega de trabalho. Se por acaso ela descobrisse que ele mora com uma outra garota, estragaria o seu plano de namorar com ela. Mais tarde, a Dae-jong, ela estava numa festa da faculdade. Ela percebe que poucos caras ali parecem ser decentes, então ela fica analisando um por um até achar um cara que parece ser mais legalzinho. Então ela decide chegar até ele. Ela pergunta se pode beber junto dele e ele diz que sim. E o rapaz ali logo de cara fica apaixonado. E ela pergunta sobre o que eles estão falando. E ele diz que é sobre um de seus amigos que está fazendo um intercâmbio de trabalho. E em poucos minutos de conversa ela já percebe que esse cara é um babaca. Quando ela chega em casa furiosa, chutando a porta, ela pergunta ao Jin-soo onde que tá o pepino. E ele não responde, então ela começa a gritar. Então descobrimos o que aconteceu no bar. Aquele cara tinha falado que ele queria passar a noite com ela, pois ela parecia ser bem facinha. E por isso ela foi embora morrendo de raiva. O Prota aparece ali e dá boas-vindas meio sem graça, e ele diz que está consertando a porta do banheiro que estava quebrada. Então ela pergunta se ele havia comprado o que ela tinha pedido.
Ele diz que sim e que está na geladeira. Então ela começa a xingar, dizendo que vai estar gelado. A garota fala para ele parar de graça e entrar no banheiro e colocar um fone de ouvido para que ele não ouça nada. O Prota, lá dentro do banheiro, ele fica com o fone de ouvido fingindo que tá ouvindo alguma coisa, mas ele não tá ouvindo nada. A única coisa que ele tá ouvindo é os barulhos ali do lado de fora. Ele diz que ela trata ele dessa forma porque ela não enxerga ele como um homem, apenas como um garoto. Então ele se lembra de todas as vezes que ela o humilhou. Ela fazia ele buscar as coisas no rolê e até mesmo as pessoas que estavam ali não o respeitavam. E é por isso que ela conseguia fazer essas coisas aí do outro lado da sala sem se preocupar com ele, pois ela realmente não encarava ele como um homem. Então se passam alguns minutos e ela não termina, então ele começa a ficar curioso. Enquanto ela estava, digamos assim, cozinhando, o pepino acabou quebrando. Então ela abre a porta do banheiro correndo ali para xingar o Prota por ele não ter pego um legume decente, e nessa hora ela pega ele de surpresa. Então ela fica tão assustada que cai no chão. Então ela fica sem palavras e parece que agora ela vai ter que encarar o Prota ali como um verdadeiro homem, né? Ele diz que ela não pode sair abrindo a porta assim sem bater. Então ela dá um chute nele e manda ele para fora do apartamento. Ele questiona dizendo que aquele apartamento é dele, enquanto ela fica extremamente furiosa, dizendo que não acredita no que viu. Ela não quer admitir, galera, mas ela realmente ficou surpresa com o que viu e até balança a cabeça tentando não pensar naquilo. Então ela se lembra de todas as vezes que maltratou ele, pois ela realmente não enxergava ele como um homem de verdade. Então ela se toca que é por esse bobalhão aí que ela tá admirada. O Jin-Soo, ele fica trancado do lado de fora e já é quase 00:30 e ele tem aula amanhã cedo. Então ele disse que se a porta ao menos estivesse trancada, aquela porta do banheiro, esse mal entendido não teria acontecido. A garota, ela acaba cedendo e abre a porta e diz para ele se arrastejar ali de volta para dentro do apartamento antes que ela mude de ideia. Ela disse que só porque ela foi um pouquinho boazinha com ele, agora ele acha que ela é uma piada e que ele tá vivendo uma vida boa desde que veio pra faculdade, mas que ele precisa sofrer já que ele deve 10 milhões pra ela e que até ele pagar essa dívida ele não vale nada. Então ela chama ele de inseto e chuta ele novamente. Ela disse que a partir de agora ele tá proibido de fazer aquilo no apartamento. Se ele fazer aquilo de novo, ele vai arrancar aquelas partes e jogar fora. Uma semana depois, o Jin-Soo, ele tá dormindo ali na sala de aula porque ele estava extremamente sobrecarregado com a faculdade, com o trabalho, com os projetos que ele estava fazendo. E o professor ali da faculdade acorda ele dizendo que as aulas já acabaram e que ele pode ir embora para casa. Ele se desculpa e sai correndo todo suado. Ele menciona que se o professor não tivesse acordado ele ia estar dormindo até o outro dia. Então ele percebe que já tá anoitecendo e não vai dar tempo de passar em sua casa. Ele teria que ir direto pro trabalho, pois já era quase 6:30 da noite. Ele fica lembrando no que a sua bullying ali disse sobre a proibição que ela tinha feito. Ele menciona que tem bastante medo dela, então manda uma mensagem perguntando se ela quer que ele compre algo, que quando ele sair ele vai trazer. No meio do caminho ele se encontra com a Bendita e ela olha para ele e ignora, fingindo que não o conhece. Então ele diz que ela faz isso porque ela não quer que ninguém ali descubra que ela é uma bulinadora. Então ele fica observando ela indo embora junto com as suas amigas e menciona que na faculdade tem dois tipos distintos: os excluídos, que tem que trabalhar de dia e de noite, e os populares, que vivem sendo chamados para as festas. E é exatamente por isso que eles fingem que não se conhecem. Enquanto ele pensava nisso, o seu celular toca. Quando ele pega para ver, é a ICU mandando mensagem. Ela pergunta se ele já tá indo trabalhar, porque tá com muito tédio lá no serviço, e manda um emoji bonitinho. Então ele fica todo feliz ali, dizendo que a sua vida ainda tem um raio de esperança, e sai correndo para chegar logo no trabalho. Chegando lá, ela menciona que ele veio cedo, então ele responde que veio direto da faculdade. Ela pergunta se ele está bem, pois parece cansado. Ele diz que tá ótimo e que deve ser por causa dos períodos de prova que tá chegando. Então ela diz que vai ter que lidar com esse tipo de problema quando ela voltar para os seus estudos, e menciona que ela quer continuar dando um tempo. Então a gente vê, pessoal, que ela deu uma pausada na faculdade. O Prota diz que ela vai tirar de letra, porque ela trabalha direitinho.
Então ela pergunta se ele quis dizer que a única coisa que ela sabe fazer é trabalhar em uma loja de conveniência. Nessa hora o prota acha que já estragou com tudo e nem sabe mais o que dizer para poder consertar, mas a garota dá um sorriso meigo e fala que tá tirando com a cara dele e pergunta se ele ficou assustado. Nessa hora o prota já percebe que aquela ali é a garota perfeita para ele e ela começa a dar gargalhada dizendo que sabia que ele ia cair nessa. O Jinsu, ele tá super apaixonado e se pergunta se esse é o início de um lindo relacionamento. Comente aí pra gente, galera, vocês gostariam que o prota ficasse com ela ou com a sua colega de quarto? Comenta aí quem vocês preferem. Então a garota se despede e vai embora e começa o seu expediente ali no trabalho. Ele diz que tá passando por um momento complicado, mas que um dia ele espera que as coisas deem certo entre a ICU e ele. Mais tarde, ele leva outro legume ali para sua colega de quarto poder, digamos assim, cozinhar e confere se o legume realmente está bom para ser preparado. Quando ele chega, ela tá segurando uma fita e ele já fica apavorado sem saber o que está acontecendo. Então a gente fica sabendo o que aconteceu. Um dia antes, ela encontrou um novo cara. E ele parecia ser alguém que até sabe se portar. Ele era bonitão, educado e parecia ser de uma boa família. Então ela decidiu sair com ele. Ela já estava até comentando que não ia mais precisar cozinhar o pepino, já que esse legume era apenas um quebra-galho. Porém, o que aquele cara tinha para oferecer não era grandes coisas. E ela acabou ficando bem decepcionada. E até menciona que o cara pegou no sono logo em seguida. Por isso ela se lembrou do prota quando ela abriu ali a porta do banheiro. No começo ela não queria aceitar muito, que estava pensando nele, mas ela não conseguia tirar o Jinsu da sua cabeça. O seu brinquedo havia quebrado e aquele legume não era muito bom para cozinhar. E a melhor opção que tinha era o protagonista bobão. Mesmo sem querer admitir, ela estava querendo ficar com o protagonista. Então ela coloca uma fita ali na sua boca e amarra as suas mãos. Então ela usa bastante o protagonista e ele não pode fazer nada com respeito a isso. E a única coisa que ele consegue fazer é pensar na ICU. Eu falo, galera, o cara tá muito apaixonado. E depois de um longo capítulo ali bem detalhado, essa cena termina e começa o outro dia com o celular do prota despertando às 8 horas. Ele desliga ali correndo o despertador e olha logo pra sua bullying ali pra ver se ela não havia acordado. Porém, galera, ela tá dormindo igual uma pedra. Provavelmente ela tava bem cansada da noite anterior. O prota, ele parece ali uma múmia. Ao mesmo tempo ele tá incrédulo, sem acreditar no que aconteceu. Ele mal consegue parar de pé. Então ele se troca e vai para a faculdade e deixa ela ali dormindo. Ele diz que está bem cansado e que tudo aquilo parece um pesadelo. Então ele almoça no refeitório e na hora de ir embora, seus colegas ligam dizendo que querem fazer uma reunião no fim de semana para discutirem o trabalho em grupo. O prota ainda não desistiu das criptomoedas e ele acha que é uma das únicas formas de pagar a dívida que ele tem. E com receio de chegar em casa sem saber o que esperar, já com frio na barriga, ele fica ali algum tempinho se preparando. E quando ele chega, ele vê ela comendo um peixe frito mexendo no notebook. Ela age com uma indiferença e volta a comer. O prota se pergunta se depois de tudo que aconteceu, ela realmente vai agir dessa forma. Então ela o chama e ele já começa a ficar preocupado. Ela pede para que ele faça um macarrão instantâneo para eles e ele acaba obedecendo. Então eles comem o macarrão. Ela fala que já está indo dormir e diz para que ele apague as luzes, e que se por acaso ele acordar ela vai matá-lo. Então ela dá um último aviso. Se ele quiser mexer no celular, é para ele cobrir o seu rosto com lençol, já que ela tem um sono leve. Então ela mal se deita e já começa a roncar. E ele ironiza dizendo que o sono dela é leve como um elefante. Então o prota fica ali parado observando ela naquela posição e as suas bochechas começam a ficar coradas. Então ele dá um tapão no seu rosto para que ele mantenha o foco. Então ele diz que vai dar umas voltas. Ele sai do seu apartamento e fica pensando se por acaso ele é o errado da história, por causa das coisas que aconteceu ontem. Ele também se lembra das coisas que ela disse naquela hora e fica se perguntando se ela vai fingir que nada aconteceu. Porém, galera, nesse instante ele encontra a ICU. Ela estava separando os lixos recicláveis. Ela pergunta por que ele chegou tão cedo assim e ele fica sem graça e diz que só estava andando sem rumo e que acabou parando ali. Então ele dá uma olhada no relógio e percebe que realmente chegou muito cedo. Então, para tentar disfarçar, ele disse que veio comprar uma coisinha e ela pergunta se ele não mora longe dali. Galera, ele realmente morava bem distante,
mas ele acaba disfarçando e fala que não é tão longe assim não, e coça a cabeça sem graça. Então ela dá boas-vindas a ele, tratando ele como um cliente. E ela pergunta se pode ajudá-lo. Então ele fica ainda mais encantado e mais apaixonado, dizendo que ela é realmente muito educada e fofa. Ele menciona que ela é a única garota com quem ele pode contar. Ele não tinha feito isso de propósito mesmo, de acabar parando nessa parte da cidade, mas ele acabou aproveitando e fez algumas compras. Ele estava bem feliz de ter encontrado ela ali, então a sua barriga ronca e ele fala que vai comprar alguma coisa para comer antes de começar a trabalhar. A garota tinha ouvido ali a sua barriga roncar e pergunta se ele tá querendo comer alguma coisa, e o prota fala que sim. Então ela indica um macarrão, dizendo que ele é um produto novo e bem gostoso, e entrega para ele oferecendo. E ele diz que vai experimentar. Então ela comemora e diz que vai passar para ele no caixa. Ela diz bom apetite e ele se senta para comer, todo apaixonado. E nota que aquele macarrão tinha um cupom promocional. Ele diz que nunca ganhou nada dessas coisas, mas que os prêmios ali são bons. Era um carro, uma TV ou um vale compras. O prota disse que seria muito bom poder ganhar um carro. Se isso acontecesse, ele venderia o carro e usaria o dinheiro para pagar sua dívida. Então ele poderia dar um chute e jogar a Dejong para fora do seu apartamento. Então o prota decide participar, já que ele não tem nada a perder, né? Ele pega o seu celular e escaneia o código QR. Ele é levado para um site, então ele aperta o botãozinho da roda da fortuna para poder participar do sorteio. E para sua surpresa, galera, ele acabou ganhando 2 ingressos para o cinema. A ICU então ela aparece ali toda animada, dizendo que ele teve bastante sorte de ganhar um prêmio. O prota então tem a brilhante ideia e diz que tudo aquilo foi graças a ela e pergunta se ela gostaria de ficar com os ingressos, tentando jogar um verde ali, galera. A ICU diz que foi ele que ganhou, mas ele menciona que não tem ninguém pra ir junto com ele. Então ela diz que tem um filme que ela quer muito assistir e fala que eles podem ir juntos. Galera, o prota tem um encontro marcado. Será que vai dar bom esse encontro, hein? Continua assistindo aqui pra gente ver o desfecho dessa história. A sua colega de quarto estava secando o cabelo enquanto perguntava se ele ia pra algum lugar, chamando o prota de perdedor. Ela disse que ele estava irritando ela, já que ele ficava tremendo ali igual um cachorro com dificuldade de cagar. O prota, galera, ele estava bem nervoso porque ele tinha um encontro marcado e ele já estava atrasado. Então ele dá uma desculpa dizendo que ele tem uma reunião ali da faculdade e pergunta se ela também vai sair, já que ele não quer que ela saiba que ele tem um encontro. Ela disse que sim, que vai sair e que, diferente dele, ela não é uma perdedora que fica trancada em casa no final de semana. O prota, medroso, apenas concorda dizendo que ela tem razão. Então ela pergunta se ele quer usar o secador e também pergunta se por acaso tem alguma garotinha ali no grupo. E ele diz que sim. Então ela pergunta se por acaso ele acha que só de pentear o cabelo ele vai conseguir impressionar uma garota. Ele gostaria de responder de uma forma bem confiante, fazendo um sinal positivo e dizendo que ela acertou na mosca. Mas a única coisa que ele disse foi que ele queria estar bem apresentável e coça a cabeça envergonhado. Então ela diz que ele é muito idiota e começa a rir e abre a porta para ir embora. Ele fica esperando ela sair, então ele sai correndo para se arrumar. Ele dá o melhor de si e acaba ficando com o cabelo todo lambido e pergunta se é assim que os rapazes fazem. No dia em que tinham marcado o encontro, ela tinha dito que era para eles se encontrarem no sábado ao meio-dia. Então ele se imagina chegando lá todo arrumado, com o cabelo lambido, e já fica imaginando que ela ia estar com uma vestimenta bem casual e que ela ia tirar sarro dele por ele ter vindo todo arrumado. Ele fica com medo dela achar que ele é um otário por estar vestido assim e de descobrir que ele nunca saiu com uma mulher, já que era apenas um filme e não precisaria ir todo arrumado. Então ele fica com receio dessa cena realmente acontecer e vai lá e lava o cabelo novamente, para não ficar com esse aspecto lambido. Ele seca da forma que ele sempre faz, então vai lá e coloca uma roupa bem casual. Por ter mudado a vestimenta de última hora, ele acabou se atrasando. Então ele chega ali pedindo desculpas. A garota, toda meiga e fofa, diz que o filme ainda não começou e que ele precisa se relaxar. Ela menciona que ele veio correndo e que deve estar morrendo de calor. Ele fala para ela ficar tranquila que ele tá bem. E ele fica bravo porque ele acabou se atrasando ainda mais por ter lavado o seu cabelo novamente e que ela veio toda arrumada para essa ocasião. E ele acabou vindo com essa roupa normal. A garota, galera, ela realmente estava tratando ele super bem. E o prota, ele já começa a fantasiar ali em sua cabeça,
pensando que realmente ele tem grandes chances com ela. Ele não para de olhar para a blusa branca dela transparente e menciona até que dá pra ver tudo. Então ela diz para eles se apressarem, senão vão perder o início do filme, e eles começam a correr pro cinema. Enquanto ela corria, sem querer, ela acaba batendo a sua mão nas partes baixas ali do prota, e ele sente muita dor, e ela fica com vergonha pedindo desculpas, e ele diz que tá tudo bem. O Jin-Soo se lembra de quando a Dae-Young deu um chute nesse local de propósito, e que naquela vez tinha doído muito mais. Eles então chegam no cinema antes do filme começar e se sentam. Ambos olham um pro outro e um climinha bem romântico rola ali, galera. Ele fica pensando que se por acaso ele tivesse chegado antes, ele poderia ter passado mais tempo ainda com ela, já que ele havia jogado fora essa chance de se aproximar da garota. Tudo porque ele estava inseguro com respeito à sua vestimenta. O filme começa e ele diz que vai prestar bastante atenção, para aproveitar e pensar no que ele vai falar para ela depois que o filme acabar. Ele fica totalmente concentrado, porém a sua concentração é interrompida pelo toque do celular. O celular não para de tocar e ele precisa se levantar e acaba pedindo desculpas. Ele se pergunta quem que ia estar ligando para ele, já que ninguém tem o costume de fazer isso. Quando ele pega o celular, ele já sabe quem é. É, galera, tinha que ser a Dae-Young. Ele atende e ela responde com brutalidade, chamando ele de palhaço, perguntando por que ele demorou para atender. Então ela pergunta onde que ele tá e ele não fala que é no cinema, pois ele tinha mentido falando que ele tava fazendo um trabalho da faculdade. Então ele diz que tá perto de casa, no cruzamento da avenida, e pergunta por que ela quer saber. Ela fica contente e dá uma risada e diz que é uma maravilha saber disso, já que ela também está ali perto, e diz para eles se encontrarem na estação de metrô na saída 3. O Jin-Soo pergunta por que ela precisa disso, e ela responde que precisa usá-lo, da mesma forma que ela fez naquele outro dia, galera, algumas semanas atrás. A ICU, ela fica ali perguntando onde que o protagonista está, porque ele ainda não tinha voltado. Ele pergunta se tem que ser agora, porque agora não dá, poderia ser daqui umas 2 horinhas. Então a garota fica extremamente brava e começa a xingá-lo, dizendo que ele não pode recusar, se por acaso ele acha que tem o direito de fazer alguma coisa. Então ela fica xingando ele ali no telefone e o Jin-Soo nem sabe o que responder. Ela diz que ele tem que fazer tudo o que ela mandar, já que ele tá devendo muita grana pra ela. Então ela disse que ele tem 5 minutos para aparecer ali se ele não quiser morrer. Então ela desliga o celular na cara dele. O prota, ele fica ali em pânico e não sai do lugar. Há 2 horas atrás, a Dae-Young, ela estava com as suas amigas em um restaurante. Elas haviam marcado de se encontrar depois da faculdade, e quando surgiu o assunto de namorados, as amigas dela ficaram perguntando se ela estava saindo com alguém. Meio sem graça, Dae-Young, ela acaba dizendo que sim, pois como ela era popular, ela deveria ter diversos caras afim dela, mas essa não era muito bem a realidade, e ela ficou com medo de que eles soubessem que ela estava mentindo. Isso porque no fundo ela estava um pouco apaixonada pelo Jin-Soo, e ela não conseguia parar de pensar nele em momento algum. Ela ficava lembrando a todo instante naquele momento que eles passaram juntos, e ela até fica brava com as suas amigas, dizendo que elas só ficam falando asneira e que por causa disso ela voltou a pensar naquele moleque sem noção. Ela não queria admitir, mas ela estava ficando louca por ele e acaba se despedindo rapidamente das suas amigas, dizendo que ela tem um encontro. E foi nessa hora que ela ligou lá pro nosso prota e acabou atrapalhando o rolê dele com a ICU lá no cinema. Eles vão para um hotel no centro da cidade e o nosso herói, ele tava tomando banho para ficar cheirosinho para ela. E enquanto isso, a Dae-Young, ela só fica reclamando, dizendo que ele tá demorando muito e que ela tá com muita fome. Assim que ele sai do banho, ela já tá lá fora esperando e pega ele de surpresa, prendendo. Logo em seguida, já começa a se aproveitar do pobre coitado. O seu celular começa a tocar e era uma mensagem da ICU. Ele havia deixado ela sozinha no cinema, e aquilo foi bastante rude. Ela estava sendo muito legal com ele, e o Jin-Soo, ele fica se perguntando se por acaso aquela garota está apaixonada ou se somente está brincando com os seus sentimentos, já que ele era um cara bastante bonzinho. Ele pede que ela solte as suas mãos, pois estava machucando bastante, e ela acaba soltando. Ele já pega o celular para poder responder as mensagens. A ICU, ela estava perguntando por que ele saiu de repente, e ele já fica com medo, imaginando que estragou tudo, pois garota alguma aceitaria o que ele havia feito, já que não era uma atitude muito cavalheiresca.
Ele acaba tendo uma ideia e diz que estava se sentindo muito mal e por isso precisou ir embora e achava que talvez fosse uma gripe. Ela pergunta se ele não achava melhor ter dito isso pra ela, já que isso acabou deixando a garota bastante preocupada. Sem vergonha, o nosso herói já começa a imaginar ela toda meiga, perguntando como que ele estava, e até fica se perguntando por que ela é tão gentil assim. Sei não, hein, parece que ela estava interessada em algo a mais. As mulheres dessa história, elas são muito interesseiras. Ela já pergunta se a dor era grave, e ele fala que está com um pouco de febre, mas estava se sentindo um pouco melhor. A garota do outro lado do telefone, ela estava bastante preocupada, e o Jin-Soo ele já fica encantado, imaginando que ela tá toda na dele. A ICU ela fala que se sente mal por deixar ele sozinho lá na casa dele, e se oferece para ir até lá cuidar do garoto. O sem vergonha do nosso prota diz que tudo bem ela vir. Assim que ele termina o seu trabalho, ele vai até o banheiro tomar um banho, e acaba passando o seu endereço para aquela garota. O coração do garoto já vai a milhão, e ela fala que vai passar na casa dele por volta das 3 horas da tarde. Assim que dá o horário, ela vai até lá achando o lugar bastante estranho, e nós vemos que a ICU realmente estava preocupada, e quando ela chega no local que estava indicando ali no GPS, ela fica confusa, se perguntando se era ali mesmo. Ele não sabia se deveria ter deixado ela vir até a sua casa, porque ele estava confiante ali já que ele estava com a Dae-Young e acabou passando o endereço ali no impulso, mas não era uma boa ideia ela ter vindo até aí. Ele olha para o lado e vê a garota dormindo. Ela precisava ir embora para que a ICU pudesse subir, e acaba se passando ali alguns minutos e a Dae-Young ela finalmente acorda e se lembra que teria que encontrar com as suas amigas um pouco mais tarde. Ela se troca rapidamente e sente que o Jin-Soo tá escondendo algo e fica olhando ali pra cara de besta dele. Ele realmente estava escondendo algo, já que ele não queria que a Dae-Young soubesse que ele ia trazer uma garota pra casa. E assim que a Dae-Young bate a porta para ir embora, ele percebe que precisa se arrumar o mais rápido possível, pois a ICU ia estar subindo ali no apartamento. Ele tinha que esconder as 2 escovas de dente e também todos aqueles itens cosméticos, e ainda por cima ele ia ter que guardar as roupas dela, pois se a ICU visse, isso poderia acabar causando ali um transtorno. Por fim, ele toma mais um banho quente para poder parecer que ele tá doente e acaba até colocando uma máscara. Nesse instante, a ICU toca a campainha do seu apartamento. Ela era muito bonita, galera, e o nosso prota ele fica todo apaixonado assim que a vê. Ele fica tossindo para fingir que tá passando mal, para que ela acredite ainda mais na sua história. E a garota ela entra no apartamento e fica encantada por realmente estar limpo. Ela não imaginava que um garoto morando sozinho deixaria o apartamento organizado. O Jin-Soo percebe que tem um fio de cabelo em cima da cama e ele acaba pulando lá para tentar esconder e fica fingindo que isso é porque ele perdeu o equilíbrio porque tá muito fraco. Ao ver isso, a ICU ela fica ainda mais preocupada com ele e se aproxima bastante para ver se ele tá com febre. Como ele havia entrado debaixo do chuveiro pelando, a sua cabeça ainda estava quente e ela fica dizendo que ele tá com febre. Ela pergunta se ele já comeu e ele disse que não. Por isso a garota decide preparar uma sopa para ele, pois uma pessoa doente não pode ficar muito tempo sem comer. A ICU dizia isso com uma voz bastante fofa e ele fica achando ela incrível. E até imagina que ela tá dando em cima dele, mas ele não tem muita certeza com respeito a isso. A ICU se vira e diz que vai preparar algo bastante nutritivo, pois não quer ver ele passando mal. Nesse instante, o sem vergonha aí do nosso herói, ele não consegue parar de olhar para a garota e as suas bochechas ficam até coradas. Vocês sabem muito bem para onde ele tá olhando, né? Por outro lado, a Dae-Young ela tá saindo com as suas amigas, mas tudo aquilo parecia ser entediante demais e ela não consegue parar de pensar no nosso herói, decidindo voltar mais cedo para casa. A ICU ela estava preparando uma sopa de mingau e como um bom e velho sem vergonha, ele continua observando para a garota. Ele fica dizendo que ela é muito linda e a garota capricha bastante na comida e quando termina, o Jin-Soo diz a ela que ela é um anjo encantadora. Ele fica envergonhado e a garota entrega a sopa para ele, dizendo que espera que ele fique melhor depois de comer. Como estava um pouco fraco, ela disse que vai alimentá-lo, soprando ali a comida e entrega para ele dizendo para ele abrir a boca fazendo o aviãozinho. Ele acha isso um pouco brega, porém ele acaba aceitando e come uma colherada. Porém algo acaba cortando o clima, era o seu celular tocando. Para infelicidade do Jin-Soo, era uma chamada da Dae-Young e ele pede desculpas dizendo que vai atender.
Ela começa a reclamar sem parar, falando pra ele deixar a comida pronta e que vai retornar mais cedo do rolê porque não foi muito legal. Isso deixa o coitado do nosso prota nervoso, pois a ICU poderia estar pensando algo estranho, já que ele está conversando com uma garota no telefone. Assim que desliga, o Jin-Soo já fica pensando no que ele deve fazer, já que a Dae-Young tá subindo ali no apartamento e ele tá junto com a ICU no seu quarto. Isso poderia causar um transtorno muito grande. Por isso ele sai correndo e vai até a porta conferir se era verdade. Realmente, ele estava ouvindo o barulho dos passos da garota e volta correndo até ICU, pedindo desculpas e dizendo que ele vai explicar mais tarde. A garota não entende nada do que está acontecendo e começa até a imaginar que ele seja um maluco. Porém, ele pega na mão da garota e arrasta para bem longe dali. O único lugar que eles poderiam se esconder era no guarda-roupa, e é exatamente para lá que ele leva a garota. A Dae-Young ela chega ali no apartamento e aperta a campainha. O nosso prota ele percebe que a sua valentona já estava ali e ele precisava se esconder o mais rápido possível. Ela acaba entrando e olha para todo o apartamento, achando aquilo estranho demais, já que estava bem quieto. Ela fica brava porque ele saiu sem dar satisfação a ela, e enquanto isso, o nosso protagonista fica dentro do armário junto da ICU, todo apertado ali. A Dae-Young começa a xingar o nosso herói, dizendo que ele não fez comida pra ela, e enquanto isso a ICU, toda apertada, tenta entender o que diabos está acontecendo. Ele acaba se movendo um pouco, apertando ela ainda mais. Isso faz com que a garota dê um grito e eles ficam desesperados, achando que a Dae-Young vai descobrir que eles estão ali dentro. Porém, essa valentona ela não ouviu nada e eles continuam trancados ali dentro. Ela faz um gesto pedindo para ele chegar mais perto e acaba perguntando o que está acontecendo, e se ele não respondesse a verdade, ela ia começar a gritar. Nisso, Jin-Soo já começa a calcular qual seria a melhor resposta possível, e novamente ele dá uma desculpinha esfarrapada, dizendo que a sua prima está passando alguns dias em sua casa, e como os pais dela são conservadores, eles não poderiam saber que o Jin-Soo havia trazido uma garota para o quarto. Isso não faz sentido nenhum, mas a ICU parece acreditar nessa mentirinha, e ele se sente aliviado. Ou ela era bastante tapada, ou ela estava muito afim do nosso herói, porque não é possível acreditar nisso. Ele acaba suando bastante, e ela diz para ele não se preocupar, pois isso era normal, já que eles estavam trancados ali dentro. A Dae-Young vê que ele havia deixado uma tigela de mingau, e fica xingando, dizendo que ela ordenou que ele fizesse uma comida de verdade, não aquele mingau horrível. Então ela fica analisando e para provar, para ver se realmente era tão ruim assim, e acaba chegando à conclusão que mingau é realmente horrível. Isso deixa o Jin-Soo bastante pistola, já que aquele mingau era para ele e foi feito pela sua amada. Agora eles precisavam esperar ela sair ou ir dormir para poderem sair ali de dentro do armário. Mas isso acaba demorando bastante para acontecer, já que a Dae-Young ela se senta na cama e fica ali parada pedindo comida no iFood. Eles estavam trancados lá dentro e estava bastante quente, e ela, como era uma sem vergonha, fica provocando ali o coitado do nosso herói. Eles passam várias horas lá dentro, até que finalmente o entregador chega para trazer uma marmita de frango frito para a garota. Ela fica comemorando, dizendo que ela vai colocar na conta do Jin-Soo e que vai deixar para ele pagar. Ela come enquanto assiste um seriado na TV, e após isso ela logo pega no sono. Esse era o momento perfeito para eles escaparem. Assim que sai de lá, a perna do nosso herói estava até bamba, já que ele ficou ali numa posição ruim, e as suas costas também estavam doendo, e aí Seu fica falando que vai fazer uma massagem ali para ele relaxar. Ele diz que não precisa, mas a garota acaba insistindo, dizendo que ele estava doente e ainda ficou trancado no guarda-roupa por mais de 3 horas, e tudo isso era culpa dela. Ele fica negando, dizendo que não precisa, mas a garota acaba partindo para cima dele. Ela diz que isso é só para aliviar a tensão, pois ela se sentia culpada, já que tudo aquilo ali foi graças a ela. Por fim, ela acaba fazendo uma massagem nele, a fim de aliviar o seu estresse. Assim que termina, ela pergunta se ele já está se sentindo melhor e se as suas costas não estão doendo mais. Ele não sabia muito bem o que pensar, mas realmente suas costas estavam mais aliviadas, e ele nem estava mais fingindo que estava resfriado. Ela se despede dizendo até mais, e nessa hora ele já deduz que ela está apaixonada por ele, já que ela fez tudo isso até agora. Ele então se lembra de todos os momentos que ela demonstrou interesse nele,
No mercadinho ela sempre ficava pedindo para ele carregar as coisas pesadas, e ele acha que isso seja um sinal. Então ele corre até lá segurando o seu braço, dizendo para ela esperar só um momento. Ele diz que as suas costas ainda não melhoraram, sem vergonha né galera, e que ela precisava fazer um pouco mais de massagem. O cara é bastante espertinho. A garota fica olhando bem pra ele pra tentar entender o que ele tá querendo dizer com isso. Ela sabia que ele só tava fingindo que estava gripado, mas ele insiste que estava doente. Porém, ela diz que ainda não é hora para eles darem um passo a mais na relação e que eles eram apenas amigos e ainda não tinham chegado a esse ponto. Isso deixa o coitado do Jin-Soo bastante confuso, mas a garota continua dizendo para ele ficar tranquilo, pois eles irão se encontrar mais vezes e acaba indo embora. Ele acha que a garota só está brincando com a cara dele e começa a pensar o porquê que ela disse isso. Ela tinha dado comida na sua boca e até fez massagem em suas costas. E não faria sentido nenhum ela dizer que não são próximos o suficiente para ela fazer uma outra massagem. Nesse instante a Dae-Young acaba acordando por causa do barulho ali da porta batendo, e ela acha que é o Jin-Soo que havia acabado de chegar do rolê. Ele começa a disfarçar dizendo que acabou de chegar. Ela pergunta por que ele não atendeu às suas outras ligações, onde ela estava pedindo para que ele trouxesse uma comida decente. E até começa a reclamar, dizendo que teve que gastar o próprio dinheiro e coloca a culpa nele. Com isso ela fica apertando ali o pescoço do pobre coitado, dizendo que vai colocar na conta dele para ele pagar. E ainda por cima fica chamando o nosso herói de perdedor. Ele diz que ela poderia ter comido o mingau, mas ela fica xingando, dizendo que agora ele vai ter que fazer um agrado para ela, já que estressou ela bastante com esses problemas. Como ele estava estressado e com dor nas costas, ele precisava de uma nova massagem e diz que vai descontar toda a sua raiva nela e acaba partindo pro ataque. No outro dia ele vai até o mercadinho onde ele trabalha e assim que chega lá, todo contente, ele se depara com a ICU, que também estava sorrindo bastante para ele. O nosso prota ele percebe que a garota estava usando uma saia com meias pretas e ele acha isso bastante fofo e fica dizendo que ela é muito linda. A garota pede para que ele ajude a organizar umas caixas no estoque e ele se voluntaria para ajudá-la. Chegando lá, ele percebe que não há caixa alguma e pergunta por que ela chamou ele até ali. Só de olhar para a cara dessa garota aí vocês já imaginam o que ela quer, né? A garota até tinha deixado uma plaquinha na porta dizendo que estavam fechados por um momento. Enquanto isso, na faculdade, a Dae-Young ela estava estudando, porém estava loucamente apaixonada pelo Jin-Soo, ela só não queria admitir isso. Até disse que vai morrer de tédio porque as aulas são muito chatas. Porém ela começa a pensar de novo no nosso herói e até fica com as bochechas coradas e sentindo muito calor. Ela não queria admitir, mas ela estava realmente apaixonada, ela só não queria falar. E até ficava se enganando ali, dizendo que não gosta dele. As suas amigas perguntam por que ela parece tão nervosa, e ela dá uma desculpa dizendo que está preocupada com as provas. Elas a chamam para sair e vão em direção a uma cafeteria, fofocando sobre garotos. Elas ficam dizendo que os garotos da faculdade são muito bonitos, mas a Dae-Young ela não quer dar muitas informações sobre com quem ela está saindo, já que isso poderia causar uma indignação nas garotas. Ela tinha vergonha de falar do Jin-Soo, porque ele era visto como sendo um nerd fracassado, mas sempre que pensava nele ela ficava nervosa e com as bochechas coradas. Por fim ela resolve se encontrar com o garoto e dá uma desculpinha para suas amigas dizendo que tem um encontro marcado e acaba se despedindo delas. Enquanto isso, nosso herói ele estava no depósito junto da ICU e a Dae-Young ela resolve comprar um energético para ele, já que ultimamente ele parecia estar com pouca energia, digamos assim. Ela fica se convencendo, dizendo que não é um presente de verdade, mas sim está fazendo isso só para agradar um colega de quarto. E assim ela vai embora pro apartamento, louca para poder se encontrar com ele, já que ela estava muito apaixonada. Quando ela chega lá, o coitado do nosso herói só tava o pó da rabiola. O cara havia sido sugado por completo, tendo toda a sua energia vital drenada pelas mulheres interesseiras. Isso deixa a Dae-Young um pouco assustada, perguntando por que ele tá com essa cara de acabado. Ela começa a fazer algumas teorias sobre o porquê ele pareceu um esqueleto humano. Nesse momento ela se toca e pergunta se ele tá saindo com alguma garota. Ele pergunta do que ela tá falando e diz que não. Porém a Dae-Young ela fica brava e não acredita nessa mentira dele. Mas ela não queria parecer uma louca ciumenta e acaba entregando um energético dizendo para ele beber e assim vai se sentir melhor.
O cara sentia que estava sendo controlado por mulheres malignas, e era basicamente isso mesmo que estava acontecendo. As mulheres só queriam aproveitar da boa vontade do nosso herói, elas não estavam interessadas verdadeiramente no que ele era. Após isso, ele vai até um fórum na internet contar sobre o que estava acontecendo com ele. O Jinsu conta toda a sua história, dizendo que uma garota mora com ele porque ele deve 10 milhões para ela, e por causa disso, ela a trata como se ele fosse um escravo. As pessoas não acreditam na história dele, achando que ele tá zoando ali, que ele tá mentindo. E pra ser honesto, ele reconhece que essa história parece bastante exagerada. Ele olha pra cama e vê que ela tá dormindo. Nem parece que essa garota é tão malvada assim que nem ela realmente é. Mas a verdade é que ele estava muito cansado e nas últimas 2 semanas ele estava sendo sugado por completo e não tinha mais ânimo pra nada. No outro dia ele tinha um encontro marcado com a ICU e eles vão até um restaurante. Chegando lá, ele pergunta pra ela se ela vai pedir o famoso prato de macarrão, e era exatamente isso que ela havia pedido. Ela agradece por ele ter pago, e logo depois que eles comem, ela leva ele para um quartinho secreto do restaurante e pede para ele fazer silêncio. O coitado não tinha sossego nem no trabalho e nem no cinema, e por isso ele chegava todo dia em casa exausto. Tava parecendo um zumbi, e isso deixa a Dae-Young brava, dizendo que ficou esperando ele até tarde, e que como ele não deu satisfação nenhuma, ela achou que ele tinha morrido. Ele abre a geladeira e lá estavam alguns energéticos, e ele fica se perguntando pra que era tudo aquilo. Ao olhar pro lado, ele já sabe muito bem o motivo disso tudo. Comenta aí pra gente se vocês queriam estar na situação do Jinsu, ou se vocês acham que isso é um pesadelo. Ele se lembra da época em que havia conhecido a Dae-Young, e isso foi no primeiro ano do ensino médio. Ela estava suada por causa da educação física, e uma amiga dela ficou dizendo que o Jinsu estava olhando para ela esse tempo todo, e que parecia estar apaixonado. Foi nesse momento que todo o desastre na sua vida começou. Se ele pudesse voltar no tempo, ele não teria ficado olhando para ela, e por isso o Jinsu ele acaba aceitando o desafio. Mais tarde ele percebe que o seu celular tá tocando e a Dae-Young estava dormindo. Ela acorda e pergunta o que ele ficou falando no telefone e com quem que ele estava conversando. Ele dá uma desculpa qualquer e depois que ela se troca para sair, diz que talvez não vai voltar hoje. Do lado de fora ela fica com as bochechas coradas e se pergunta por que ela estava com tanto interesse assim em saber com quem ele conversava no telefone, e parecia que ela estava sendo uma ciumenta, uma daquelas namoradas lá que não deixa o cara em paz. Tava ficando muito na cara que ela gostava dele, e por isso ela acaba andando pela cidade tentando entender o que realmente estava sentindo pelo Jinsu. Se era uma paixão ou apenas ali estava querendo usar o pobre coitado, já que ele estava devendo 10 milhões para ela. A garota acaba indo parar naquele mercadinho onde o nosso Prota e a ICU trabalham. Quando tenta passar o cartão para comprar algumas coisas, descobre que o limite foi cancelado. Ela sabia que isso era obra do irmão mais velho e acaba ligando pra ele. Ela xinga bastante o rapaz, dizendo que ele é igual ao pai deles. O cara tinha alguns motivos ali pra cortar a mesada da irmã, e ele fala que ela tem que arrumar um emprego ou um cara rico pra poder mantê-la, já que ele não estava conseguindo ficar mandando dinheiro suficiente pra ela o tempo todo. Por isso ele diz que vai arrumar um encontro pra garota com um rapaz bastante rico que ele conhece. Ela não aceita muito bem, mas acaba concordando, já que ela não tinha uma outra saída. Nesse instante, o Jinsu ele acaba recebendo algumas mensagens da ICU, perguntando se ele não vai ir trabalhar. Como o cara gostava dela, ele sai correndo para chegar o mais rápido possível no trabalho, e ele chega lá 30 minutos antes de começar o seu expediente. Ao cumprimentá-la, ele acaba enxergando a Dae-Young e ele fica bastante confuso, pois ele estava vendo a Dae-Young em todos os lugares. Enquanto isso, a ICU ela fica perguntando se por acaso ele está apaixonado, já que ele estava vidrado ali olhando para ela. A garota começa a rir, dando a entender que estava certa, que ele realmente estava apaixonado por ela, mas o Jinsu ele fica dizendo que não era muito bem isso. Então ela acaba chamando ele para ir até a sua casa hoje à noite para poderem jogar videogame. O Jinsu já fica se perguntando que tipo de jogos que ela deve ter, e como ele não tinha dado uma resposta, ela fala que se ele não tiver muito afim, ele não precisa ir. Porém, ele queria sim, pois ele gostava bastante de jogos. Assim que ele chega lá, ele toca a campainha e ela aparece com uma roupa bastante bonita. O cara fica todo sem vergonha, sorrindo ali pra ela. E nesse instante ele se liga que ela pode muito bem não ter um videogame e chamou ele ali pra fazer outro tipo de coisa.
como ela estava vestida de uma forma bastante elegante, ele fica imaginando que ela só quer provocá-lo. Ele entra dizendo que trouxe alguns jogos em sua caixa, e ela já coloca a mão no rosto dele, dizendo que ele é um bobão e que na verdade não tem nenhum videogame ali. Fala aí galera, vocês gostariam que tivesse um videogame de verdade? Ele fica com o rosto corado, e nesse instante ela se prepara para beijá-lo. Estava finalmente chegando o momento tão aguardado galera, ele finalmente ia beijar ela pela primeira vez. E parece que o nosso herói vai conseguir ficar com a garota que ele gosta. O cara é um verdadeiro cavalheiro e acaba pegando ela no colo. Ele percebe que essa é a chance perfeita. E a cena já muda e vemos a De-Jong indo para um encontro com um cara que o irmão dela ali acabou arrumando. Ela não queria muito bem ir e fica pensando em dar algumas desculpas. Porém, ela não tinha escolhas e acaba concordando. Chegando lá, ela vê que o restaurante era um restaurante tradicional e o lugar era bastante chique. Ela não sabia muito bem o que esperar, e ao ver o rapaz, ela fica completamente chocada. Ele era um cara todo engomadinho, e não parecia ser muito interessante, para não falar outras coisas. Ela resolve não ter nenhum pensamento ali premeditado, e disse que vai dar uma chance pro rapaz. Eles começam a conversar, e ele só fala de academia e de carros, o que acaba deixando ela bastante desanimada. Ele não tinha nenhum assunto interessante e ela fica pensando em algumas desculpas para poder ir embora dali o mais rápido possível. Depois de comerem, ele continua falando só sobre assuntos sem graças e começa até a falar de pescaria e não deixa ela falar nada, ele quer falar ali o tempo todo. Ela percebe que mesmo o Jin-Soo não sendo o cara mais interessante do mundo, ele ainda assim era mais legal do que a maioria dos homens e acaba desistindo dizendo pro rapaz que precisa ir embora, dando um pé na bunda dele. O nosso herói havia desmaiado e quando ele acorda, ele estava algemado. Ele já começa a pensar que a ICU é uma maluca e que havia sequestrado ele. Essa é a obra do Jin-Soo boladão, e se vocês querem a parte 3, comenta aí pra gente galera. Eu vou também deixar de indicação uma outra obra aqui do canal, é uma obra que eu tenho certeza que você vai gostar, então eu te vejo lá hein. É isso aí, valeu e até mais pessoal!